Fala, gente linda do meu canal, chega mais para uma bela conversa sobre direito penal. Mas antes, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, comenta, dá aquele like e marca o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo. Olá, meus caros amigos, minhas caras amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais uma conversa sobre direito penal. Hoje, em especial, para tratar do crime de abandono de incapaz previsto no artigo 133 do Código Penal. Vejam vocês, lembrem que nós estamos estudando os crimes que estão inseridos no capítulo referente aos crimes de periclitação da vida ou da saúde de outrem. É nesse contexto de crimes de perigo que nós encontramos o crime do artigo 133. Lembrem que crime de dano é diferente de crime de perigo. E aqui o crime é de perigo. Não só é de perigo, como também o dolo do agente, e aqui eu já estou trazendo para você o elemento subjetivo, também é de perigo. Aqui o agente não tem intenção de causar dano nenhum à vítima. Aqui é tão e somente a consciência e a vontade de expor a perigo a vítima desse crime, tá bom? Fica atento para essa pauta conceitual que ajuda a entender o restante do tipo penal. Vem comigo e acompanha o que o legislador reservou para nós no estudo desse tipo penal. Vamos grifar aqui. O artigo 133 fala de abandonar, vamos grifar, pessoa que está sob o seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, mas não somente isso, e que, por qualquer motivo, seja incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Antes da gente falar de cada pontinho desse, eu quero destacar para você um detalhe importante. Ilustrações, exemplos de situações que denotam o abandono de incapaz. É aquela mãe que, por exemplo, abandona o seu filho em casa e vai para uma festa, curtir a balada, vai para a rave e deixa a criança lá. É um exemplo. Também é exemplo de abandono de incapaz aquela pessoa que, estando ali responsável pela assistência de uma pessoa embriagada, que não tem, naquela situação específica, capacidade de cuidar de si, de defender-se dos riscos inerentes àquela situação típica, abandona essa pessoa embriagada, não vai falar embriagada, tá bom? É embriagada, e abandona essa pessoa às margens de uma rodovia. Há casos em que a jurisprudência já reconheceu como sendo uma situação típica de abandono de incapaz. E aqui eu trago um alerta para você. Apesar do tipo penal falar de abandono de incapaz, tenha muito cuidado. Essa incapacidade não se confunde com a incapacidade civil. É importante destacar para você que, ainda que a pessoa não seja incapaz do ponto de vista civil, ainda que ela seja maior, vamos dizer assim, que ela tenha lá seus 35 anos, tenha sua capacidade de, ou seja, vamos dizer assim, de entendimento, de discernimento tranquila, mesmo assim ela pode ser vítima, pode ser sujeito passivo desse crime, porque a incapacidade a que se refere aqui, ela pode ser permanente, pode ser transitória, tá bom? Então aqui eu posso ter uma pessoa que é capaz, do ponto de vista regular, normal, é uma pessoa que tem uma idade já, tem lá seus 25 anos, não tem qualquer afetação na sua capacidade de compreensão ou discernimento de maneira orgânica e permanente, mas, casuisticamente, circunstancialmente, ela pode ter perdido essa capacidade. É o caso da pessoa embriagada, abandonada às margens de uma BR, de uma rodovia, tá certo? Então grave isso, também é muito importante para que você não confunda isso que nós estamos falando, tá bom? Vejam vocês, aqui nós falamos que a conduta nuclear trazida pelo legislador é exatamente abandonar. Grifa aqui, acompanha comigo, ó, abandonar. E abandonar, como o próprio nome diz para nós, ó, é largar, é desamparar. Mas tenha cuidado, esse abandonar
é uma conduta que se perfectibiliza, que se consuma, ela se aperfeiçoa com o distanciamento físico daquele que é responsável por cuidar, por dar assistência ao incapaz, tá bom? Então, ó, ele se afasta, há um distanciamento físico, ou leva para algum lugar, ou não vai buscar quando deveria ter ido buscar aquela pessoa, tá certo? Então, abandonar é largar, é desamparar. Eu estou destacando isso para você porque mais à frente você estudará algum delito chamado abandono material, que é uma espécie de abandono, tá bom? Mas que tem requisitos específicos. Você estudará isso posteriormente, lá nos crimes contra a família, especificamente no capítulo que fala dos deveres assistenciais, tá bom? Pois bem, trazendo para cá, eu falo de abandonar, largar, desamparar, que é uma conduta que se consumará quando, de fato, a pessoa, quando se consumar esse distanciamento físico, tá bom? Eu quero também destacar para você um caso interessante que eu pude observar na jurisprudência, um julgado em que uma mãe saiu, deixou seu filho em casa, mas avisou a vizinha que, ó, eu tô saindo, mas por favor, fica atenta aí, porque se tiver alguma coisa, você dá um apoio. E aí, nessa situação, nesses julgados que eu pude verificar, não se reconheceu a existência do crime de abandono de incapaz. Por quê? Porque o crime de abandono de incapaz, em que pese seja um crime de perigo, é um crime de perigo concreto, ou seja, a situação concreta deve denotar, deve demonstrar que resultou a exposição real da possibilidade do dano. Não é um perigo abstrato, tipo, distanciou-se fisicamente, já tem o crime. Não. Distanciou-se fisicamente e isso colocou a pessoa numa condição de vulnerabilidade, de incapacidade de se defender, de se cuidar, tá certo? Acompanha comigo e ele fala, aqui voltando para o tipo penal, tá bom? Abandonar a pessoa que está sob seu cuidado. O que é que você observa? Observa que nós temos aqui um crime próprio, tanto em relação ao sujeito ativo, como em relação ao sujeito passivo. Só pode ser sujeito ativo, só pode praticar esse crime quem tem essa posição, essa relação de cuidado, essa relação de guarda, de vigilância ou autoridade em relação à vítima. E a vítima só pode ser quem está nessa condição, tá bom? Então, ó, sujeito passivo, sujeito ativo e sujeito passivo próprios, tá bom? Grave isso. Ele fala que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade. Eu fiz aqui ao lado, você vai poder acompanhar, eu coloquei para facilitar uma compreensão mais rápida, é uma relação conceitual. Eu extraí isso da obra do nosso grande professor Kleber Masson. Ele faz ele faz uma definição, me pareceu muito clara e eu quis trazer para vocês, tá bom? O professor Kleber Masson, a referência disso aqui. Então ele fala do cuidado, que lembra uma assistência eventual, a guarda, que lembra uma assistência duradoura. Essa assistência eventual, no caso de cuidado, ele lembra do caso do enfermeiro, o cuidador de um idoso, de uma criança, tá bom? Assistência duradoura é o caso dos pais, tá bom? Vigilância, assistência acauteladora. Aqui, normalmente, você vai encontrar as pessoas que são regularmente capazes, mas que excepcionalmente ficaram numa situação de incapacidade, essa impossibilidade de se defender, de se cuidar. É o caso da embriaguez, da pessoa embriagada, como eu mencionei para vocês, tá bom? Autoridade, que indica uma relação de superioridade. Eu tenho aqui alguém que tem a condição a possibilidade de determinar, de dar ordens. Isso pode ser no direito público ou no direito privado, tá bom? É alguém que está numa posição de determinar alguma coisa, tá certo? Vamos aqui. Na vigilância, assistência acauteladora, eu citei o caso aqui nessa hipótese, tá bom? Aqui, ó, eu não quero deixar de citar para vocês, me parece importante aqui. Aqui, opa, que seta horrível. Vamos fazer melhorzinha, pronto. Tá? Pronto, ficou melhor. Nesse caso aqui, da vigilância, que é uma assistência cauteladora, eu citei o caso da embriaguez, mas também
é um caso, e aí eu trago também aqui o exemplo, o registro da obra do professor Kleber Masson. Ele fala, olha, o alpinista em relação aos seus alunos. Aqui também seria o caso da vigilância, tá bom? Enquadraria aí nessa hipótese. Bom, então, voltando ao tipo penal, ele fala abandonar pessoa que está sob o seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos. Esse delito tem figuras qualificadas pelo resultado, mais especificamente figuras pré-terdolosas. É o que nós encontraremos nos parágrafos 1º e 2º, quando ele fala que se resultar em lesão corporal grave, nós teremos a pena de reclusão de 1 a 5 anos, se resultar em morte, reclusão de 4 a 12 anos. Advertindo, lembrando, nunca é demais recordar que a figura pré-terdolosa, nós temos dolo no antecedente, culpa no consequente. O dolo é de perigo, abandonar, expor a essa situação, ok? Mas eu não quero o resultado danoso. E aí vem a culpa no consequente. Dolo no antecedente, culpa no consequente. O nome disso, crime qualificado pelo resultado na espécie pré-terdoloso. Aqui nós temos no parágrafo 1º e no parágrafo 2º modalidades pré-terdolosas. Por que eu digo isso com muita ênfase? Porque se o agente quer lesionar, esquece o 133, vai para a lesão corporal. Se ele quer causar morte, esquece o 133 e vai para o homicídio, tá bom? Esse é o raciocínio que deve guiar o seu pensamento aqui. E por fim, para fechar esse estudo do artigo 133, eu devo trazer para vocês a causa de aumento especial trazida aqui no nosso parágrafo 3º. O legislador disse para nós, ó, aumenta a pena em mais 1/3 em 3 situações. Acompanha comigo. A primeira é se o abandono ocorre em lugar ermo. Lugar ermo é o lugar que vamos dizer assim, deserto, não é frequentado, é um lugar que comumente, habitualmente, ele fica deserto, não tem trânsito de pessoas. E sendo assim, é muito mais difícil que aquela pessoa abandonada seja encontrada ou possa pedir socorro. Então, esse é o fundamento para maior gravidade. Por isso, o aumento de pena. Mas é importante destacar a vocês, e aqui mais uma vez eu faço referência à obra do professor Kleber Masson, quando ele diz assim, mas cuidado, esse lugar ermo, ele deve ser, esse fato de ele ser deserto, deve ser relativo, porque se for absoluto, em que sentido? Se for absolutamente deserto, é impossível conseguir socorro, é impossível conseguir livrar-se daquela situação. E aí ele sinaliza, ó, se for absolutamente deserto, por exemplo, abandonar uma criança numa ilha deserta, aí o caso é homicídio. Por quê? Porque é impossível aquela criança conseguir algum socorro, ser encontrado ou até mesmo conseguir pedir socorro. Então, vai morrer. Então, o caso é de homicídio, não é de abandono de incapaz. Tá bom? Então, quando ele fala de lugar ermo, tem que ser um lugar que, na verdade, se refere a um lugar que não é habitado, ou melhor, não é habitado, perdão, não é frequentado, é um lugar deserto, tá bom? Mas esse fato de ser deserto, vamos dizer, relativamente deserto, não é totalmente deserto, tá bom? É possível que haja um trânsito de pessoas. Mas aqui eu trago também uma situação bem interessante. Imagina que o lugar é ermo, realmente é um lugar pouco frequentado, praticamente deserto, poucas pessoas passam por ali. Mas no momento do abandono, ele está aglomerado, ele tem um movimento de pessoas. Como assim, professor? Vamos imaginar que seja de fato uma rua deserta, mas o prefeito resolveu inaugurar uma obra naquela região, naquela área, inclusive naquela rua. Está cheio de gente transitando para um lado para o outro. Ou então resolveu fazer uma festa. O lugar é comumente ermo, mas naquele momento do abandono não estava ermo. Aí não aumenta a pena, tá bom? É importante destacar isso para vocês. Segunda causa de aumento, nós temos se o crime for praticado por ascendente, descendente, cônjuge, irmão
tutor ou curador da vítima. Advirto aqui, nós temos uma enumeração, é um rol taxativo, e nesse caso não comporta ampliação. Lembrem, no direito penal, analogia em malam partem não é admissível. Então, nesse caso, se for uma pessoa que convive, é o caso da união estável, ela não está abrangida por essa causa de aumento. Cônjuge não é igual a companheiro. Então, cônjuge está. Se for cônjuge, aumenta de mais um terço. Mas se for companheiro, infelizmente, não vai aumentar. Por que não vai? Porque não está previsto expressamente no dispositivo. Para aumentar no caso do companheiro, seria necessário uma lei colocando expressamente essa possibilidade. E para fechar, nós temos o aumento se a vítima for maior de 60 anos, tá bom? Então, com isso, nós encerramos o estudo do artigo 133 do Código Penal. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, comentar, dar aquele like e marcar o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo.